Bom dia, pessoal, terceiro ano. Estamos aqui, continuando nossos estudos em Química Orgânica. Hoje eu trouxe para vocês aqui um grupo de compostos orgânicos que não tem na apostila de vocês, beleza? Mas é um grupo que frequentemente cai em alguns vestibulares e que é importante que vocês conheçam, vocês consigam identificar, que vocês conheçam as características, que vocês saibam dar nomes a esses compostos, que são os compostos de Grignard ou organometálicos, certo? Vamos começar aqui, vou colocar aqui os slides para vocês. Bem, pessoal, compostos de Grignard ou organometálicos. Como o próprio nome já diz, são compostos orgânicos em que nós vamos encontrar um metal ligado a um radical orgânico. Esse metal sempre será um magnésio. E esse metal vai fazer uma ligação iônica com um halogênio, beleza? Então nós teremos também um halogênio ligado a esses compostos. Então, esses compostos têm como fórmula geral um radical orgânico ligado a um metal, que sempre será o magnésio. Essa ligação entre o carbono do radical orgânico e o metal é uma ligação covalente, e a ligação entre o metal e o halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo e iodo, será uma ligação iônica, beleza? Então nós chamamos esses compostos de Grignard organometálicos. Bom, algumas características gerais dos compostos de Grignard é o seguinte: apresentam em sua estrutura ligações covalentes. As ligações covalentes são aquelas reações que ocorrem entre metais, né? Isso, compartilhamento de elétrons, né? Ligação sigma, ligação pi, sempre entre não metais, sempre entre ametais. No caso, nós vamos ter aqui, vai haver a ligação covalente entre aquele radical orgânico e o metal. Radical orgânico e o metal. E entre o halogênio e o metal, no caso o magnésio, nós vamos ter uma ligação iônica. O que é a ligação iônica? É aquela ligação em que há uma atração eletrostática, né? Ocorre uma transferência de elétrons do elemento menos eletronegativo por mais eletronegativo. Ocorre uma diferença de cargas de polo e vai haver essa atração eletrostática, é o que vai caracterizar a ligação iônica. Então, os compostos de Grignard, os organometálicos, eles apresentam esses dois tipos de ligação química na sua estrutura. A ligação covalente, que prevalece ali na radical orgânico, e a ligação iônica, que é entre o metal, o magnésio e o halogênio, seja ele qual for. Flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? Em geral, são muito densos quando comparados à água, certo? Isso se deve principalmente à presença do metal. A gente viu que metais são elementos muito densos. São substâncias extremamente tóxicas, beleza? Principalmente a contaminação dessas substâncias no meio ambiente pode causar alguns desastres ambientais. Em temperatura ambiente são encontrados geralmente no estado sólido, por isso a grande densidade é que confere, principalmente elementos sólidos é que possuem uma grande densidade, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição são elevados por conta dessa densidade, também por estarem no estado sólido, a agregação dos átomos que formam essas moléculas, esses compostos, é uma agregação muito alta, muito próxima. Então, o que caracteriza o estado sólido, a gente viu que há a proximidade muito grande entre as moléculas que formam aquele composto. Quando misturados com água, reagem violentamente, não sendo solúveis nela, quer dizer, são explosivos,
São explosivos. Quando você escuta isso, reagem violentamente, são reações que liberam grande quantidade de, principalmente, gás hidrogênio, né? Gás hidrogênio é um combustível muito potente. Então podem ser explosivos. Quando em contato com o ar, também reagem violentamente. Essas duas características são características dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Tem essas duas características. Reagem violentamente também com a água e reagem violentamente com o ar. Certo? Então, para armazenar esses compostos de Grignard, esses organometálicos, tem que ser numa substância inerte, como o éter etílico, como o querosene. A gente tem que armazenar esses compostos dentro dessas substâncias que são inertes. Ok? Bom, a nomenclatura desses compostos. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar o nome do halogênio com a terminação eto, seja lá qual for. For cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, se for flúor, fluoreto. O nome do radical, que é o grupo orgânico, metil, etil, propil, butil, isobutil, o radical que está presente lá no composto, beleza? E no final o nome magnésio, que é o nome do metal que acompanha os compostos de Grignard. Então vê aqui, ó. Nós temos aqui H3C, MgCl, certo? Então na estrutura fornecida nós temos o átomo de cloro. Então nós vamos usar cloreto. O radical orgânico que está ligado é o radical com apenas um carbono. Se tem apenas um carbono, radical metil, beleza? Então vai ser, ó, cloreto de metil e no final sempre terá o nome magnésio. Então o nome do composto vai ser cloreto de metil magnésio. O outro exemplo, aqui com bromo. Já que é bromo, vamos usar o nome do halogênio com a terminação eto. Então, ó, brometo. Vamos agora para o radical. O radical nós estamos vendo aqui, ó, que é o radical com 3 átomos de carbono. Se tem 3 átomos, é propil. Então, ó, brometo de propil e sempre a terminação com o metal, que é o magnésio. Brometo de propil, magnésio. Ok? Aqui, ó, terceiro exemplo, né? Nós temos aqui o iodo. O iodo está ligado ao magnésio. Então, como o halogênio é o iodo, vamos iniciar com o nome iodeto. O radical orgânico é um radical com 5 átomos de carbono, CH5 pentil, beleza? Então vai ser o iodeto de pentil, terminação sempre em magnésio. Então, iodeto de pentil, magnésio, ok? Então, ó, nomenclatura simples, tranquila, só para identificar mais simples ainda, sempre tem que ter o halogênio ligado ao magnésio que vai estar ligado a um radical orgânico, certo? Então, ó, aplicações muito utilizado na indústria química, certo? Principalmente na obtenção de outros reagentes. No caso aqui, ó, os compostos de Grignard são utilizados em síntese orgânica, ou seja, eles são utilizados como reagentes em processos químicos para a obtenção de outras substâncias orgânicas. Quando um composto de Grignard reage com um aldeído qualquer, por exemplo, na presença de água e éter, temos formação de um álcool e do cloreto básico de magnésio, ou hidroxicloreto de magnésio, que é um sal básico, como representado na equação seguinte. Então nós vamos ter aqui, ó, primeiro um aldeído reagindo com um composto de Grignard, um organometálico, na presença de éter e água, ok? Que nós vamos obter o quê? Vamos obter um álcool qualquer e um sal básico, tá bom? Então esses compostos têm como principal aplicação a síntese de substâncias orgânicas, principalmente síntese de álcool e síntese de sais, ok? Então, pessoal, curtinha essa aula.
Essa aula só é para a gente saber o que é um composto de Grignard, o que é um organometálico, certo? Saber reconhecer, saber a estrutura geral, saber dar nomes a esses compostos, algumas características e sua utilização, beleza? Nas próximas aulas vou trazer mais algumas funções que também presentes na química orgânica, que não vai estar na apostila de vocês, igual a essa não faz parte, mas é de fundamental importância que vocês conheçam, beleza? Vai lá, chega numa faculdade, não está pagando lá uma cadeira de química, o professor vai falar em composto de Grignard, vocês não vão ficar com a cara para cima, assim como eu fiquei na minha época, certo? Porque eu também não vi compostos de Grignard quando eu fazia o ensino médio, só vim ver depois, já na faculdade. Então vocês quando chegarem lá, não vão ter mais problema com isso, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima aula, em que nós vamos continuar os estudos de outras funções orgânicas não tão comuns, mas que tem importância que se conheça. E eu vou procurar mais algumas aqui, vou preparar mais algumas aulas para a gente encerrar o nosso bimestre, que já está bem pertinho, ok? Tchau, pessoal, e até a próxima.